Algumas vezes, Deus vai colocar algo no seu coração. Outras vezes, vai ser a partir de você que esse algo vai acontecer. Você coloca no seu coração, em nome de Deus. Ele mesmo colocou algo no coração dele. E Deus abençoe. Entenda isso. Deus não precisa colocar muitas vezes algo no seu coração para você fazer. Mas muitas vezes, quando você colocar algo no seu coração, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o homem. Ele vai abençoar muito do jeito. Então, eu oro para que você seja fiel, generoso, naquilo que Deus tem feito no seu coração. E aquilo que entrar aqui, nós queremos expandir. Também. Tá vendo? Aqui o Paulinho está fazendo uma pose para tirar foto. O Paulinho está deitado ali no chão tirando foto. Se não for deitado no chão, é fotógrafo. Se não fizer a pose do fotógrafo, o cara que está tirando a foto vai ser a pose do fotógrafo. Né? Todo mundo tem que fazer pose nessa hora. Então, o Paulinho está tirando foto com aquela máquina e nós estamos tirando aquela máquina. No domingo passado, eu fiz um desafio aqui. Quem tiver condições, fale com o Paulinho e oferte uma quantidade que Deus colocar no seu coração para a gente comprar essa máquina. Né? Custa R$2.800. 800, Paulo? 600. 600? E R$600, o Paulinho fez uma troca, né, com as linhas que ele tinha, e aí 600 foi a matinha. E sobrou 2.000. 2.000 que a gente pode levantar aqui um preço, tá ok? Então, a gente já pagou 500 já, pela fé, pagamos 500. E você fala com o Paulinho, se você tiver condições de ofertar 10, 20, 30, 100, qualquer quantidade, 500, amém? Faça isso, oferte, a gente paga essa máquina o mais rápido possível, tá bom? É isso aí. Ela foi para o Rio Grande do Sul? Foi, né? É isso aí. Tem alguém que precisa de oração? Não testemunho? Ok. Alguém quer dar um testemunho? Não? Alguém não, né? Testemunho não, né? Não? Ok. Então vamos orar. A gente passou uma situação que ocorre de uma maneira, a gente vai orar por essa situação, né? Se você tiver alguma coisa para orar, quiser orar, só levantar a mão, você não fala o que é, fala assim, olha, coloque a situação que está no meu coração diante da presença do Senhor. Quem vem? Jennifer, irmã, mais alguém, Maísa? Ok. Não é para o meu pai. Mais alguém? Vamos orar então? Coloque de pé aqui, meu irmão. Vamos só para o pessoal olhar e ver para você e estender as mãos para você. Coloque de pé aqui de oração. Não é para a vida de Deus, tá? É para alguém. Amigo de vocês aí. Isso. Nós vamos orar por ele. Declare a presença do Senhor sobre a vida. Querido Espírito Santo, obrigado por essa manhã. E por isso nós estamos orando por aquelas pessoas que estão sendo representadas neste lugar. E também estamos orando, Pai, por aquelas que estão aqui. Nós declaramos sobre a vida delas a tua presença, o seu caminho, a sua vontade, e que o Senhor estabeleça, em nome de Jesus, neste momento, o teu reino sobre estes lugares. Situações adversas comecem agora a serem colocadas no lugar, pelo poder que há no teu nome. Nós cremos nisso e declaramos sobre a vida dessas pessoas. Se alguém precisa de cura, nós declaramos cura em teu nome, pois a autoridade do teu nome, como diz a tua palavra, que vão, em meu nome vocês curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Então nós declaramos agora pela autoridade que é no nome de Jesus, que tudo agora seja estabelecido conforme a tua vontade, para a tua glória. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Vem com isso da princípio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Pode sentar com vontade. Eu quero continuar com o que nós estamos falando aqui agora. Nós terminamos cantando o período de louvor e adoração, nós terminamos cantando sobre
um ensaio das meninas. Você lembra? Eu fui convidado para pregar para as meninas da dança e eu preguei exatamente sobre isso. Sobre Maria e Marta. Porque em alguns momentos, quando nós estamos envolvidos com o trabalho, estamos envolvidos com a obra do Senhor, ou estamos envolvidos com qualquer outra coisa demais, nós podemos ter a tendência de esquecer aquilo que é realmente importante. E eu fiz uma pergunta naquela tarde para aquelas meninas, eu falei assim: hoje, você se encontra em Marta ou você se encontra em Maria? Onde você se encontra nessa manhã? Você se encontra em Marta ou você se encontra em Maria? Marta está ocupada com muitas coisas e não coloca os olhos em Jesus. Maria esquece todas as outras coisas e coloca os olhos fixos em Jesus. Ela não perde a oportunidade, porque literalmente quem estava diante dela era o rei prometido. Era o amado que todos esperavam, era o Deus amado que todos estavam aguardando. E eu vou me lançar aos pés dele e permanecer juntamente comigo. Maria estava dessa forma. Marta. Eu entendo, essa é uma introdução, eu entendo que o que nós precisamos é que o Espírito Santo gera isso mesmo. Eu preciso, você precisa, não pense. Não dá para a gente viver algo sem estar conectado com o Espírito Santo. Não tem como você viver algo se não estiver conectado com ele, que é Jesus. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira. Jesus está dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Jesus disse também: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não tem como você fazer a obra do Senhor sem ter. Marta estava muito preocupada em fazer as coisas, ok? Mas eu preciso da presença para fazer essas coisas quando são necessárias, porque a obra de Deus, ela é o agir. Eu entendo isso, você entende isso, que a obra de Deus é agir. A obra de Deus na terra, através da sua igreja, é o agir. Mas eu entendo que a principal coisa que Jesus está me pedindo é para que eu esteja com Ele. Você estar com Ele é o principal objetivo de você ver a igreja. Claro que tem objetivos secundários. Nós temos algumas pessoas aqui que vão entender bem o que eu estou dizendo. Quando você está no emprego, você tem a visão, tem a missão, tem os valores, tem o objetivo primário e os objetivos secundários. O objetivo primário aqui, nós temos um objetivo primário para nos reunirmos. É estar com Ele. Mas temos vários objetivos secundários. É que o fortaleça a comunhão entre os irmãos, é para que pessoas sejam revestidas, você ser edificado. São vários objetivos secundários. Mas o objetivo principal é você estar com Ele. Não tem outro. Isso não é o evangelho. Sabe, como eu disse, quando você entende Jesus, não, você vem para cá e não como uma religião, você entende Ele como sendo seu amigo, sendo a pessoa que está próxima de você e você quer se aproximar dele. Você entende isso. Amém? Cola comigo aqui. E nós precisamos do Espírito Santo para isso. E aí eu quero entrar na palavra que eu creio que estou falando no meu coração nesses últimos tempos, que é sobre o Espírito Santo. Talvez é a pessoa mais importante para a obra. Talvez não. Eu creio que seja a pessoa mais importante para a obra do Senhor se concretizar na terra, mas a pessoa menos conhecida. Você entende isso? Vou repetir. O Espírito Santo é bem provável a pessoa mais importante para a realização da obra de Deus na terra, mas é bem provável a pessoa menos conhecida por parte da igreja, por nossa parte. Às vezes você conhece Jesus, pelo menos pelas Escrituras, talvez não intimamente, mas você conhece Jesus. Se eu falar aqui, olha, o que você fala sobre Jesus? Alguns vão falar aqui, ele é misericordioso, ele é bondoso, mesmo sem você nunca ter experimentado essa bondade, a graça dele, é gracioso, ele é amável, ele é justo, ele é verdadeiro.
são semelhantes. O Espírito Santo, Jesus e o Pai. Você pode falar talvez até as mesmas características, mas tem coisas particulares do Espírito Santo que você e eu precisamos conhecer. Quando nós vemos o início em Gênesis, você vai perceber uma coisa. Adão é um homem completo. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele é um homem completo. Adão não sente falta de nada. Fazer até uma piada, né? Adão não sente falta nem de mulher. Deus é que falou que tinha que trazer. Brincando. Claro que Deus falou assim: precisa de uma auxiliadora idônea para estar juntamente com ele. Mas ele era completo. Ele era um ser completo. E a principal coisa, ele refletia a autoridade de Deus na terra. Preste bem atenção sobre isso. E esse é um dos pontos-chave que nós precisamos entender. Adão tinha o Espírito de Deus e por isso ele refletia quem Deus era. Os animais olhavam para Adão e viam nele a autoridade. Os animais selvagens, que hoje nós nem chegamos perto, como um leão, como uma onça, um urso, Adão com certeza estava perto deles e eles viam a autoridade dele, que eles não podiam fazer, eles não podiam fazer nada, eles não tinham a intenção de fazer nada, porque era o reflexo de Deus na terra Adão. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. E é essa autoridade que o homem perde, o homem e a mulher perde quando há o pecado. O homem perde o quê? Ele morre. Ele perde o quê? O Espírito de Deus. Certamente morrerás. O homem não está morrendo fisicamente ali. Claro que ele perde a eternidade e ele vai começar a ter um ciclo de vida com um início e um fim. Mas ele não morre automaticamente, fisicamente. Mas ele automaticamente perde a autoridade. Ele morre espiritualmente. Ele morre porque ele perde a conexão direta com o Pai Celestial. Isso é interessante. E ele, Adão, interessante que mesmo trabalhando, ele não perdia a conexão. E isso que eu falei aqui sobre Maria e Marta, a gente analisar. Porque Maria está preocupada somente com o trabalho. Adão entendia que o trabalho fazia parte da conexão dele com Deus, mas ele não perdia a conexão, mesmo trabalhando aquele momento do dia. Mas no final do dia, ele sabia que o próprio Deus iria estar com ele. Amém? Compreendido? Então você entende que o que falta, o que o homem perde, a autoridade que ele perde, vem do Espírito de Deus. Vinha do Espírito Santo. Adão no paraíso carregava a autoridade de Deus porque tinha o Espírito de Deus na vida dele. E essa era a conexão entre eles. Preste bem atenção, a conexão entre eu e o Pai, entre você e o Pai, vai ser o Espírito Santo. Não tem uma conexão próxima com Ele, uma intimidade, se nós não tivermos o Espírito Santo. Por quê? Preste bem atenção, o que Deus fala sobre Ele e o Espírito Santo de Jesus? Eles são um, porque eles têm o mesmo pensamento, eles têm as mesmas ideias, eles são um só. E é isso que o Pai, o nosso Pai quer fazer em nós. Quer que nós sejamos um com Ele. Assim como Jesus é, assim como o Espírito Santo é, assim como Adão era também. Adão tinha essa possibilidade. Adão tinha essa conexão próxima. Mas nós perdemos. Os animais viam o reflexo de Deus em Adão. Ele tinha autoridade com a palavra somente. Sabe, Adão simplesmente falava. O que está escrito nisso em Gênesis? Está escrito que Deus deu autoridade para o homem falar, dar nomes aos animais. Então Adão dava um nome aos animais. Ele tinha autoridade para isso. Certo? Ele subjugava os animais. Só que agora, depois que Adão peca, ele não consegue mais ter autoridade com os animais. Ele não consegue mais ter autoridade. Por quê? Ele perdeu. E agora ele tem que subjugar os animais. É o que acontece hoje, até hoje.
De que forma? Pela imposição. Um leão fica preso num lugar se não for imposto? Ele não fica preso. Um urso vai ficar no zoológico se não for imposto? Inclusive, ele não é pego de qualquer forma. Os caras lançam um dardo lá para ele acalmar, ficar dormindo, pegar ele e colocar lá dentro. Deixa ele acordar, se tiver alguém lá dentro. Mata. Essa autoridade o homem perdeu. Adão convivia do lado. Agora o homem, a autoridade que o homem exerce é subjugada e não a autoridade pela palavra. Porque a autoridade de Deus vem pela palavra. Quando você vê Jesus diante de uma tempestade, o que ele faz? Ele simplesmente diz para a tempestade: acalma-te, mar e o vento. Por quê? Porque a tempestade vem nele com autoridade. E da mesma forma é que os animais viram Adão. Se Adão dissesse para uma tempestade que houvesse naquela época, dizendo acalma-te, ela acalmaria. Porque alguém ou alguma coisa só obedece a outra pessoa se essa pessoa estiver revestida de autoridade. Amém? Faz sentido? Então nós perdemos isso. O homem perdeu isso. Então nós precisamos do Espírito Santo para ter essa autoridade novamente. Ok? Agora, a autoridade que um homem tem, eu quero repetir, é só subjugando as coisas. Não é uma autoridade que vem dos céus. O homem precisa agora ir pela força. Quando você vai pela força, você quer dizer que você não tem uma autoridade a não ser por imposição. Muitas nações foram escravizadas somente através de subjugar. Não tem uma nação que foi escravizada por é autoridade. Não tem nação que foi colonizada se foi por autoridade. Não tinha um subjugamento. Por quê? Porque falta a autoridade do homem, literalmente, pela palavra de alguém. Hoje, Jesus está governando as nações pela palavra. O governo de Jesus é de autoridade pela palavra e não de imposição. O império é imposto. Satanás impõe. O reino é conquistado. Jesus conquista. Mesmo tendo total autoridade para fazer isso, ele conquista. Satanás não tem nenhuma autoridade, ele impõe. Por quê? Porque só alguém com autoridade pode fazer isso. Você só obedece a alguém que tem autoridade sobre você. Você só obedece ao seu pai e à sua mãe que tem autoridade. Você só obedece ao professor porque você sabe que ele tem autoridade na sala. Só obedece a outras pessoas, o policial na rua, porque ele tem autoridade nas ruas. Ele está revestido de autoridade. E é a mesma coisa para qualquer situação da sua vida. Só vai te obedecer a qualquer situação da sua vida se você tiver autoridade sobre ele. Como que você é a autoridade? Vamos lá. Então essa é a forma como o homem vivia antes da queda. Agora, para que nós tenhamos novamente essa autoridade, Jesus morre na cruz. Esse é um dos objetivos principais da morte de Jesus. É para novamente fazer a conexão entre os filhos e o Pai. É trazer a conexão entre nós, homem, você, mulher, com Deus, e fazer com que nós nos tornemos filhos. A partir disso você se torna filho e nós temos uma conexão com o Pai. E a partir disso nós vamos começar a ver a restauração da nossa autoridade acontecendo. Já não mais precisamos viver conforme um homem sem autoridade. Agora nós temos o Espírito Santo. E aí é que entra essa questão de nós conhecermos a Ele e nos enchermos dele. Se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, eu te aconselho, você precisa buscar urgentemente ter o Espírito Santo. Você precisa falar assim: Espírito Santo, vem, eu quero. Deus, eu quero ter você dentro de mim, através do Espírito Santo. É isso que você precisa. Amém? Amém. A gente já não tinha esse livre acesso, agora nós temos. A gente tinha perdido a conexão.
O véu se rasga depois que Jesus morre. Então nós agora podemos ter aquilo que Adão tinha perdido novamente. Então o Espírito Santo é enviado. Então, quem é o Espírito Santo nessa história toda? Quem é para você o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que é seu amigo, é o seu consolador, é o seu intercessor, é aquele que te ajuda nos momentos difíceis, é aquele que leva as suas orações diante do Pai, mesmo quando você não consegue orar. Esse é o Espírito Santo, é aquele que está ao seu lado em todos os acontecimentos, e é Ele quem gera em você a autoridade novamente. O Espírito Santo é aquele que torna você conhecido nos céus. Amém? Ei, enquanto nós não tivermos o Espírito Santo, enquanto você não tiver o Espírito Santo, nós não somos conhecidos nos céus. Nós precisamos ter o Espírito Santo para sermos conhecidos lá. E Ele nos dá de novo a autoridade na terra. O Espírito Santo é aquele que me faz conhecido nos céus, e é aquele que me faz agora ter autoridade na terra, porque a partir dele os céus vivem em mim. As características dos céus estão sendo inseridas dentro de mim. Eu já não tenho mais as características da terra, porque, como diz Paulo, agora o homem celestial é formado em mim. O homem celestial é a mesma característica de Jesus. E nós, então, a partir do Espírito Santo, temos essas mesmas características sendo formadas em nós. É por isso que eu e você precisamos do Espírito Santo. É por isso que eu e você precisamos estarmos em comunhão com Ele, para que Ele gere isso em nós, para que Ele faça isso acontecer em nós. E o Espírito Santo é quem nos capacita para fazer a obra de Deus. Todos nós fomos chamados para a obra de Deus. Você foi chamado para fazer isso. De alguma forma você está inserido no contexto obra de Deus. Seja na sua família, sendo um pai ou uma mãe dedicado, com seus filhos a ensinar os caminhos do Senhor para ele. Seja na sua empresa, onde você honra o nome do Senhor e traz o reino dos céus para aquele lugar. Seja na sua escola, seja você, qualquer pessoa, qualquer área de atuação dessa sociedade, você faz parte da obra do Senhor. Seja em qualquer lugar da sua empresa, ali o Senhor te chamou também. Deus não chama somente apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Deus não chama somente missionários que vão para longe, mas missionários que vão para perto. Missionários que estão dentro de uma empresa. Todos nós somos comissionados a fazer isso. Você está entendendo, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Jesus só começa a pregar depois que ele é cheio do Espírito Santo, igreja. Jesus só começa a fazer a obra do Senhor porque quando ele é cheio do Espírito Santo, por quê? Porque todo homem, toda mulher, para fazer a obra de Deus, precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos disso. Amém? Todos nós. Um médico precisa de estudo. Um professor precisa de estudo. Ou qualquer outra profissão precisa de um aprendizado. Mas para fazer a obra de Deus, só o Espírito Santo. Não é teologia. Não é você ser um teólogo para fazer a obra de Deus. Aleluia, se você quiser fazer isso, glória a Deus. Estude, fique à vontade, aprenda mais ainda, mas só o Espírito Santo gera autoridade. Amém. Conheço pessoas que fizeram teologia, mas nem o contato com o Espírito Santo não gera autoridade. Talvez você conheça alguém também que fez teologia, mas isso não significa autoridade. Somente os que estão com o Espírito Santo têm autoridade. Somente os que estão com Jesus têm autoridade. Amém? Você está entendendo? Você está entendendo? Então, vamos abrir João capítulo 16.
Preste bem atenção, o que diz João, capítulo 16, versículo 5. Diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês pergunta: para onde vais? Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Está entendendo? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem. Da justiça, porque vou para o Pai, que vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Eu quero parar por aí só para você entender. Vocês não podem suportar agora. Olha para você entender. Os discípulos estão caminhando há 3 anos com Jesus, o próprio Deus. Mas o próprio Jesus disse para os discípulos: vocês não estão prontos para ouvir as coisas tão profundas que eu tenho a dizer a vocês. Por isso eu não vou dizer. O que vocês precisam? Espírito Santo. Só o Espírito Santo, só uma pessoa que estivesse já com o Espírito Santo dentro de si, poderia ser capaz de ouvir as coisas que Jesus tinha a dizer, que eram profundas demais. Quero dizer para você, tem muita coisa que Jesus não disse para você, não disse para mim, porque nós não estamos prontos para ouvir. Não estamos prontos para ouvir. Jesus queria dizer muitas coisas para os discípulos, explicar muitas coisas para eles, mas eles não estavam prontos. Irmãos, você só consegue suportar a revelação dos céus, da grandiosidade de quem é Deus, se você cada vez mais se aprofundar no Espírito Santo. Você só consegue se aprofundar na revelação de quem Jesus é, se você tiver o Espírito Santo, porque é grandioso. Gente, nem todas, você conhecer toda a grandiosidade através da ciência, conhecer todas as coisas incríveis da Terra, que a gente já fica assim de boca aberta quando nós ouvimos dizer sobre como é formada as plantas, como as coisas acontecem, como forma uma vida no útero de uma mulher. É incrível, isso é incrível. Quando você estuda isso mesmo, você vai a fundo e fala assim: isso é incrível. Isso você suporta. Pense na revelação dos céus, que é muito maior do que qualquer conhecimento que nós podemos obter na Terra. Se nós vamos para o universo, nós vamos ver a grandiosidade do universo. Eles estão estudando e não param de estudar o universo. Os cientistas estudam e não param de estudar, porque tem muita coisa para ser conhecida. Ei, isso aí você suporta. Mas a grandiosidade do conhecimento de quem é Jesus, isso você só suporta se você tiver um homem celestial dentro de você, que é formado pelo Espírito Santo. Eu só consigo conhecer mais de Jesus se eu tiver um homem celestial formado dentro de mim. E os céus estão querendo se tornar conhecidos. Bem, vamos lá, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si próprio, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Está entendendo? O que o Espírito Santo quer fazer? Tornar conhecido a nós o que Jesus queria dizer para os discípulos, o que Jesus quer dizer para você a cada instante da sua vida. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito Santo receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Igreja, é hora de nós nos aprofundarmos no conhecimento do Espírito Santo.
doutrinas e pensamentos de homens, mas é você conhecer o próprio Deus e se tornar conhecido dele. É isso que o Pai fez, enviando o seu Filho, para que o seu Filho morresse por mim e por você, e nós tivéssemos novamente um homem celestial formado dentro de nós, e nós fôssemos restaurados, a autoridade restaurada, a autoridade do homem restaurada. Sabe como que eu vejo o homem? Eu vejo o homem como os continentes. Todo mundo já estudou isso, acredito, que os continentes, eles eram um só, todos eles eram interligados. Ou seja, era só uma placa tectônica em toda a Terra. Pense se você era dessa forma antes de Adão pecar. Era para ser dessa forma, se não tinha nascido ainda. Adão era dessa forma. Ele era perfeito. Tudo nele estava no lugar. Quando Adão peca, acontece a mesma coisa que aconteceu com os continentes. Eles foram despedaçados. Dentro de você é a mesma coisa. Tudo está fora do lugar. Tudo em você está fora do lugar. Você coloca a importância aqui, a importância de uma coisa, eu vou colocar a importância aqui do dinheiro. Eu coloco a importância aqui de fama, de orgulho. Você está tudo fora do lugar. Da mesma forma que os continentes estão. O Espírito Santo é para restaurar e colocar você neste lugar. É para que você centralize novamente aquilo que é importante. Você tenha uma sequência daquilo que é importante no lugar. Família é importante. Casamento é importante. Trabalho é importante. Mas a intimidade com Deus, estar com Ele, é mais importante. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida, colocar tudo em nós no lugar. As suas emoções, as suas carências. Às vezes você se sente carente emocionalmente. O Espírito Santo quer colocar isso no lugar. Porque você e eu, por dentro, nós estamos destruídos. Mas alguns aqui já percebem a mudança, né? Quando você tem uma relação com o Espírito Santo, você começa a ver as coisas colocando no lugar. Você vai perceber, poxa, eu era assim, mas hoje eu sou transformado. E é assim que nós vamos caminhar. Você vai sendo transformado à medida em que recebe mais uma porção do Espírito Santo. Preste bem atenção. Nós deveríamos ter um entendimento da nossa vida com Cristo, em que ela é por temporada, ela é por estações, e nós estamos sempre prosseguindo para o alto. Paulo diz: esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu caminho para o alto. Ou seja, a nossa caminhada é constante. A gente tem um entendimento de que vida em igreja estou caminhando, mas na realidade nós estamos mais parecidos parados, porque não há transformação em nós. Você entende isso? E Paulo está dizendo para que nós estejamos caminhando, esquecendo as coisas que ficaram e começando a buscar coisas novas. E é isso que o Espírito Santo, é isso que Jesus está dizendo. Olha, o Espírito Santo vai falar para vocês coisas novas frequentemente. E aí, para cada estação e cada temporada da sua vida, eu preciso de uma porção do Espírito Santo para suportar essa temporada. Você precisa do poder dos céus te revestindo para que você possa então estar novamente sendo restabelecido para viver aquilo que o Espírito Santo está te dando para viver naquele tempo. Sabe por que você se sente estagnado? Sabe por que muitas vezes eu me sinto estagnado? Eu parei numa estação, estou nela e não saio dela por muito tempo. Por quê? Porque nós precisamos, eu repito, estou repetindo isso várias vezes aqui, de um relacionamento com o Espírito Santo, porque
Aquilo que o Espírito Santo vai fazer é assim. Ele só vai te levar. Ele só vai te levar no conhecimento de Jesus, no conhecimento do Pai, no conhecimento da vontade de Deus e na transformação dentro de você, para você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Porque o nosso modelo é Jesus. E o Espírito Santo quer gerar somente isso. Para que através disso, então, nós sejamos capacitados a fazer toda a obra que está proposta para nós fazermos, sem nos esquecermos daquilo que é mais importante, como eu disse no início. Maria entendeu sobre a boa parte. Maria entendeu sobre o relacionamento com Jesus. Maria não queria tirar os olhos de Jesus. O Espírito Santo é para isso. É para que os seus olhos, o seu coração estejam constantemente se aproximando. Que os seus olhos e o seu coração estejam constantemente próximos de Jesus. Amém? Eu quero terminar com isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver que o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja. E naqueles dias aí todo mundo foi capacitado para fazer a obra. Agora eles viviam com autoridade. Eles viviam com a autoridade dos céus. Quando nós temos com a autoridade dos céus, as coisas ao nosso redor estão sendo alinhadas conforme os céus. Você está entendendo isso? Talvez agora para você entenda, porque isso é muito profundo. Todas as coisas ao nosso redor estão sendo alinhadas conforme os céus. Os discípulos viram Jesus curar muitos enfermos. Os discípulos viram Jesus fazer coisas incríveis, restaurar pessoas, expulsar demônios, trazendo à vida pessoas que estavam mortas. Ou seja, todas as ações de Jesus eram alinhando os céus com a terra. Aquilo que estava dentro dele, através do Espírito Santo, era manifestado aonde ele estava. Se havia morte, manifestava vida, porque Jesus é vida, o Espírito Santo é vida. Se tinha doença, se tinha alguém enfermo, era curado, porque dentro do homem celestial não há doença. Então ele precisava manifestar aquilo, as pessoas eram curadas. Se uma pessoa estava em escravidão, ele vinha e libertava. Por quê? Porque não tem como uma pessoa ficar presa perto de Jesus. E ele liberta todas elas. Essa era a manifestação dos céus através da vida de Jesus, que alinhava toda a terra conforme eram os céus. Da mesma forma acontece comigo e com você quando nós estamos cheios do Espírito Santo e aí nós vemos aquilo que está ao nosso redor se alinhar. Preste bem atenção. Se na sua empresa há roubo, se na sua empresa há coisas que estão acontecendo que não estão de acordo com o Espírito Santo, quando você é cheio, aquilo não vai ter que alinhar. Se numa sala de aula há injustiça, você precisa entender que o Espírito Santo quer gerar naquele lugar um alinhamento dos céus com a terra e trazer justiça. Você está entendendo a sua obra? A capacitação da sua obra? Pão de queijo para ela. Pão de queijo. Você entende isso? Eu espero que você entenda. Alice está incomodando Silas. Fazer na minha vida. O Espírito Santo vinha e se derramar sobre mim. Assim, da mesma forma que ocorreu com os discípulos. No capítulo 2, eles foram cheios. Depois disso, você vê uma expansão do reino de Deus. Você vê um mover do Espírito Santo, colocando aquelas pessoas em lugares que elas nunca imaginariam chegar e fazer coisas que elas nunca imaginariam que fazer. O Espírito Santo quer quebrar algumas religiões de nós aqui. O Espírito Santo quer, cara, o Espírito Santo quer colocar você de cabeça para baixo, dizer assim, ó, tirar tudo que for necessário de você e colocar você de essa é a hora de nós nos alinharmos com Ele.
Santo está aqui, ó. Eu sinto o Espírito Santo começando a passear neste lugar, a andar neste lugar e querendo tocar nas pessoas. Os discípulos foram tocados para fazer coisas extraordinárias. E é isso que o Espírito Santo está fazendo no Senhor. Algumas religiões precisam ser quebradas. O seu entendimento sobre Deus tem que ser revolucionado.